Texto bíblico, Tiago, capítulo 3. Amém? Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Amém? Quando a gente vai ler sobre o poder que tem a nossa língua, é a mesma coisa quando a gente ouve falar do poder das palavras, a lei da atração. Isso tudo se refere ao poder da língua, ou seja, o poder das palavras, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai dos nossos lábios. E nessa manhã, que a gente saia daqui entendendo o tamanho do poder que Deus deu a nós, o tamanho do poder que Deus deu a mim e deu a você. Existem pessoas, isso acontece muito com criança, adolescente, que quer ser um super-herói, uma super-heroína, mas na verdade cada um de nós aqui nessa manhã temos um poder que Deus nos deu, está na nossa boca, que é a nossa língua, que são as nossas palavras. Eu respeito tanto isso, e mais para frente vocês vão entender mais o que eu estou falando, que eu tomo cuidado até nas brincadeiras. Nós vamos falar aqui, citar algumas coisas que não devemos falar, principalmente dentro de casa, e só de repetir elas eu fico com mal-estar, porque eu sei o poder que tem quando a gente profere alguma coisa da nossa boca. No versículo 3 vai dizer, quando colocamos, versículo 1, não sejam muitos de vocês mestres, pois seremos julgados com maior rigor. Por que com maior rigor? Porque quando alguém tem a responsabilidade, a incumbência de estar falando para alguém, imagina se eu falo alguma coisa aqui errado, e vocês recebem aquilo, ouvem aquilo e começam a praticar algo errado. Então eu vou ter um julgamento maior do que qualquer um de vocês aqui, porque tamanha responsabilidade é quando alguém sobe no público para poder ministrar para alguém, para poder falar para alguém. E a gente tem que tomar cuidado, até mesmo quando a gente ministra para os nossos filhos, para algum amigo, para algum colega, para o esposo ou para a esposa. Porque se a gente falar algo e a gente sem querer, sem perceber, a gente por falta de conhecimento, não estou falando nem fazer
por querer mesmo, mas por falta de conhecimento, e a gente induzir alguém ao erro, a gente vai ter um julgamento maior, um peso maior sobre isso. Por isso que tudo que a gente ouvir, a gente precisa analisar. Eu não posso aceitar tudo que chega aos meus ouvidos. Eu preciso analisar aquilo, entender, será que é real, será que é falso? Porque nem tudo que a gente ouve possa ser algo que seja benéfico para a nossa vida. Hoje a gente tem na internet levantando várias pessoas, e cada pessoa ela tem uma verdade absoluta. E se a gente não tomar cuidado, a gente cria isso na nossa mente. A gente vê alguém na internet que não tem conhecimento da palavra de Deus, que não tem comunhão com Deus, ou às vezes parece ou transmite ter isso, e a gente pega aquela pessoa como verdade absoluta. Então a gente precisa atentar a tudo que nos chega aos nossos ouvidos. Todos tropeçamos de muitas maneiras, mas também não tropeça no falar, o homem é perfeito, é o que a Bíblia está dizendo. Existem pessoas que falam demais, e a gente tem que tomar cuidado com isso, se controlar. A gente aprende que o sábio, ele fala pouco, porque ele está prestando mais atenção, ele fala na hora certa, ele fala no momento certo. Se a gente conseguir controlar, é o que a Bíblia está dizendo, a gente é perfeito. Quantas das vezes uma briga no casamento começa por algo, por uma palavra que saiu, que não era para ser dita naquele momento? Quantas das vezes uma briga no ministério acontece por alguma palavra que foi dita que não era para ser dita? Então, se nós iremos falar alguma coisa, se essa coisa não vai servir para abençoar alguém, se essa coisa não vai servir para poder edificar alguém, é melhor que a gente cale-se. É muito melhor ficar calado do que falar alguma coisa e ferir alguém, porque as palavras ferem. Dizem que é melhor tomar um soco de alguém do que uma palavra maldita. Quando eu falo maldita, eu não falo no sentido de escuridão, no sentido de ruim. Maldita eu falo na hora errada, no momento errado. Então a gente precisa estar atento que tudo aquilo que sai da nossa boca é como se fosse uma semente. Então, ou pode ser uma semente boa, ou pode ser uma semente ruim. Então, aquilo que a gente fala é de grande responsabilidade nossa. Então, se você percebe que aquilo que você vai falar não vai ajudar em nada, é melhor que a gente fique quieto, é melhor que a gente cale-se. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles obedeçam, podemos controlar o animal todo. Alguém já sabe como é que é o freio? Essa parte do meio, ela fica na boca aqui do animal, controlando a língua dele. E essa pecinha aqui, junto com os outros acessórios, controla o cavalo por inteiro. O cavalo pode até não querer, pode até resmungar, mas se puxar ali, ele vai obedecer por amorosidade. Tá vendo? Ela fica dentro da boca do animal, controlando o animal, a amorosidade. Lá embaixo. Então, o freio, a Bíblia vai dizer que controla, é um pequeno, como a nossa língua, é um pequeno órgão, é um pequeno aparelho, mas controla o animal todo. Vai falar também do leme. Tome como exemplo os navios. Versículo 4: embora sejam grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos por um leme muito pequeno. O leme é um dispositivo de controle de direção de embarcações e aeronaves. O princípio de funcionamento consiste em desviar o fluxo do fluido em questão, água no caso de navios e ar no caso de aeronaves, de modo que através de uma ação-reação conseguir rodar o veículo ou nave para a posição pretendida. Olha aí o leme. É uma das partes menor do navio, mas controla o navio por inteiro. Se isso aqui quebrar, tem que colocar a âncora e parar o navio, porque senão o vento leva o navio para
aquelas partes de baixo, leme de profundidade e leme de direção. Então o leme no avião, ele controla o avião todo. E eu não sabia disso, estava estudando. Eu nunca tinha parado para analisar isso. Então uma peça tão pequena do avião controla o todo. Isso tem outra. Outro tipo de avião, o leme lá na pontinha. Então, abrir e fazer um leme, algo tão pequeno, controla tudo. Olha a importância que o escritor está dando a coisas pequenas, simbolizando, mostrando a questão da nossa língua, a questão daquilo que sai da nossa boca. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Versículo 9, isso aqui é forte demais. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Como que a gente amaldiçoa alguém? Como que eu amaldiçoo o Thomas? Como que eu amaldiçoo as minhas filhas? É praguejando, é falando palavras contrárias. Você não vai conseguir, você não vai crescer, você nunca vai conseguir fazer isso, você não vai dar em nada. Aqui uma criança faz alguma coisa para mostrar aos pais, os pais olham para ele e falam assim: que coisa horrorosa que você fez. Você está amaldiçoando o filho. E a gente tem que tomar cuidado para a gente mesmo não se amaldiçoar. Como é que a gente se amaldiçoa? É quando a gente começa alguma coisa e no meio do caminho a gente para, a gente fala: eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer aquilo. É quando a gente ouve alguém e fala assim: eu não vou conseguir estudar, não vou passar nessa prova mesmo. Você está se amaldiçoando. Quando eu me amaldiçoo é quando eu falo alguma coisa contrária sobre a minha vida. Quando eu amaldiçoo alguém, quando eu falo alguma coisa contrária sobre a vida de alguém. Gente, isso é tão sério que nem brincando podemos fazer isso. Nem brincando. Porque o nosso cérebro, ele não entende o que é real e o que é imaginário. Ontem tivemos um filme aqui, e eu não sei se quem chorou aqui, mas eu chorei a beça. Por quê? Porque o nosso cérebro não entende o que é real e o que não é real. Quando eu falo alguma coisa para o irmão Davi brincando, quando eu falo alguma coisa para a Jéssica brincando, isso tem um peso no mundo espiritual, no mundo físico. Então que a gente nem brincando, a gente professa alguma palavra negativa para alguém. Vê aquela mãe, aquele filme de homem é um caso, um fato real. E olha que a mãe chegava e falava: só não quero ouvir ninguém falando coisa negativa. O filme deu certinho para a lição de hoje. E a mãe chegava e falava: eu não quero ninguém falando coisa negativa para o meu filho não ouvir, eu não quero que ninguém fale nada contrário. Por quê? Porque as nossas palavras têm um peso no mundo espiritual. Tudo hoje em dia, inclusive eu e você, fomos formados através da palavra. Foi uma palavra de Deus que disse haja e aconteceu. A Bíblia o tempo todo você vai ver palavras ditas e proferidas. A gente vai ver como Eliseu, como algumas crianças caçou de Eliseu fala que uma ursa sai, amaldiçoa aquele jovem, uma ursa sai e come algum daquele jovem. Porque a palavra é dita, a palavra de um pai tem muito efeito, a palavra de uma mãe tem muito efeito. Então a gente precisa tentar por aquilo que a gente está falando. Textual. Vamos fazer uma pergunta. Quem quer ter dias felizes aqui? Amém. Só o pastor, só a irmã Cátia, bom dia. Tem mais gente, amém. Glória a Deus, eu não quero. Vamos aprender o que fala em 1 Pedro 3,10. Textual. Porque quem amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. 1 Pedro 3,10. Vamos ler todo mundo? Porque quem amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. 1 Pedro 3,10. Quer viver dias bons? Refreia a sua língua. Tome cuidado com aquilo que você fala. Gente, quantas vezes a gente
cria um problemão por causa de alguma coisa que a gente fala. Quantas das vezes no trabalho, por causa de alguma coisa que a gente falou, a gente cria uma briga tremenda. É quando o patrão vem e fala alguma coisa da gente, e a gente quer ficar calado, a gente quer debater e acaba falando uma coisa de errado. Quantas pessoas ficaram desempregadas por causa disso? Quantos casamentos foram destruídos por causa de palavras? A gente trabalha com família e algumas coisas que a gente mais ouve é quando é um casal se referindo para o outro de maneira errada, amaldiçoando o cônjuge. E a gente tem que tomar cuidado, porque casamentos têm sido destruídos porque o marido tem falado de forma errada com a esposa e a esposa de forma errada com o esposo. Quantos filhos têm saído de casa porque os pais não têm tido sabedoria e usam de palavras pesadas contra os filhos? Quantos pais têm sido entristecidos por causa de palavras que os filhos têm lançado a eles? Aquilo que sai da nossa boca não volta mais. A hora que você fala, já era, já saiu. É como uma flecha lançada, diz o ditado, não volta atrás. A palavra dita, ela não tem como voltar, você não tem como pegar ela ou apagar ela no tempo. Foi dita, acabou. Na Bíblia do pregador vai dizer, porque quem quer amar a vida terá dias felizes. Na Bíblia King James vai dizer, porque aquele que deseja amar a vida, olha, que deseja, você tem que desejar, e contemplar os dias bons, que refreia a sua língua. Gente, isso aqui é muito forte. Eu não precisava falar mais nada, só ler esse texto aqui. Se a gente conseguir gravar esse texto, a gente vai viver o resto da nossa vida bem. Não vai ter briga dentro de casa, não vai ter briga no lar, não vai ter briga na casa, não vai ter briga na igreja, não vai ter briga na rua, no trabalho. Se a gente entender, porque aquele que deseja amar a vida e contemplar os dias bons, que refreia a sua língua do mal e seus lábios para que não falem maliciosamente. Atenta que é refreia a sua língua do mal, não é refreia a sua língua do bem. Porque se você falar coisas boas, você pode falar à vontade, deve falar. Se eu estou o tempo todo abençoando meu esposo, abençoando meu cônjuge, abençoando meu companheiro, abençoando meu pastor, abençoando os obreiros, abençoando os jovens, abençoando a igreja. Se a gente falar isso, pode falar à vontade, você pode ser um tagarela. Se você falar coisas boas o tempo todo. Mas se você falar alguma palavra negativa, alguma palavra que de alguma forma não vai acrescentar em nada, então é melhor que a gente cale-se. Verdade prática. Com nossas palavras, podemos arruinar uma pessoa, uma família, uma igreja inteira, jogando lama na reputação de outrem, pelo qual Jesus morreu, produzindo assim fumaças que vêm das profundezas do inferno. Eu queria ver com vocês algumas palavras que devemos evitar dentro de casa. A primeira, desgraça. Quem nunca falou isso dentro de casa? Ou fala? Quando alguma coisa está de errado, que desgraça, ou que inferno, né? Condensa a escuridão, ou seja, atrai a escuridão, traz a escuridão, mantém a escuridão, quebrando e ausência do divino, ou seja, a ausência da luz, a ausência de Deus. Olha que uma palavra traz, gente. Olha que uma palavra dita traz para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa. Segunda, não vou nem repetir ela, chama a podridão, a sujidade, ou seja, aquilo que suja, imundície, porcaria, sujo, e as diversidades. Olha para a gente, isso aqui é uma palavra que a gente se muda até comum, a gente citar isso o tempo todo. E olha o que a gente está falando, a gente está chamando a podridão, chamando a sujeira.
esses significados são, além de ser significados que trouxeram estudos científicos, depois eu vou falar sobre isso, isso aqui é ciência que eu estou mostrando agora, o peso que traz isso dentro do lar e para uma pessoa. Terceira frase. Vocês conseguem entender o que é o final? Conseguem, né? Evoca ódios, gente, evoca ódios. O que é ódio, gente? Quando a pessoa, você olha para a pessoa, você quer te matar. Imagina um leão, um cachorro feroz, atrás de uma grade, querendo pegar você, isso é ódio. Desavenças familiares. Gente, palavras pequenas, mas com significados tremendos, de tamanho e peso para a nossa vida. 4. Maldito. Lança pragas e corporifica maldições. Quando eu falo, eu chamo alguém de maldito, eu chamo alguma coisa de maldito. Já viu quando a pessoa está trabalhando uma coisa, coisa maldita, isso aqui não dá certo, e você vê que não quebra, aquilo quebra de novo, você conserta, que escangalha, porque você amaldiçoou, seja um elemento, seja uma pessoa, está corporificando maldições, coisas ruins, seja para onde for. 5. Burro idiota, isso aqui também é outra palavra normal. Gente, essas palavras precisam ser ditadas principalmente para nossos filhos, para nossas crianças. Quantas crianças crescem com traumas porque ouviram na infância os pais o tempo todo: você é um burro, você é um idiota. Crescem jovens e adolescentes com problemas para ler, com problemas para estudar. Existem pessoas hoje que não conseguem estudar, não conseguem ler, e a gente retrata isso, mas não é, eu não consigo ler, eu não consigo ler um livro, eu não consigo estudar. Quando a gente vai buscar na infância, a mãe falava: seu burro, não faz isso, seu idiota, faz errado. Isso cria um bloqueio terrível na mente da criança, e a criança cresce com esse bloqueio, tem dificuldade para estudar, tem dificuldade para tirar notas boas, tem dificuldade para desenvolver o trabalho, porque ela sempre acredita que ela não consegue, porque ela é burra. Ela, conscientemente, ela não sabe, mas o inconsciente fica guardado essas palavras que os pais disseram, que os tios disseram. Não deixa ninguém chamar seu filho de burro, não deixa ninguém chamar seu filho de idiota, não. Quando alguém chamar, você repreende: meu filho não é burro, não, meu filho é inteligente, meu filho é sábio, meu filho é estudioso, minha filha é estudiosa. Começa a falar isso, palavras de peso. Para um adulto, isso não tem tanto peso, porque o córtex frontal já está formado. A criança até os 12 anos começa, dos 10 aos 12 começa a fechar, a gente fala de moleira, fecha, então fica mais difícil. Mas até essa idade, ela cresceu ouvindo isso fica enraizado no cérebro da criança. E gente, a gente trata coisas com criança em sala de sessão, de coach, que coisa terrível. A pessoa falava assim, a pessoa começar a lembrar das palavras dos pais, das palavras do tio, e a pessoa entender que a vida dela foi travada por causa disso. Quanto tempo a senhora não perdeu por causa disso? Até ter entendimento que era aquilo, e se desbloquear e avançar, porque isso fica travado. Imagina uma pessoa querendo caminhar e alguém por trás segurando, por causa de palavras como essas ditas. Que em nome de Jesus, se você na infância teve essas palavras, que sejam quebradas nessa hora em nome de Jesus, que sejam desbloqueadas pelo poder no nome de Jesus, você possa crescer, você possa avançar na glória de Deus. 6. Miserável, ou miséria, né? Ou miséria, desenha falta de coisas. Olha só, falta de coisas, miséria, pobreza e penúria. Penúria é um estado extremo de pobreza. Quando a gente olha para alguém e fala assim: seu miserável, você não faz nada certo, só miserável. Ah, que miserável esse homem, que miserável essa mulher. Ou ela mesmo um carro miserável, vivendo problema. Que bicicleta miserável, estragando. Você está amaldiçoando mais ainda aquilo que você tem. 7. Danado. Em sua base, significa condenado. Olha para a criança, que criança danada, né?
Eu estou condenando aquela criança segundo as minhas palavras. Sofredor, perambulante, maldito, malévola, mal, ruim. Chamar alguém de danado é amaldiçoar a pessoa, porque danado significa condenado ao inferno. Que palavra tão dita no nosso vocabulário para criança. A gente acha engraçado, que danadinho, tão bonitinho. Você está amaldiçoando aquela pessoa sem saber. Acho que a partir de hoje a gente sai daqui com entendimento. A Bíblia fala, a gente erra por não conhecer a Escritura, a gente erra por falta de conhecimento. E essa manhã a gente está adquirindo conhecimento para não proferir mais essas palavras para a nossa vida, para os nossos familiares, para a nossa vida, para os nossos filhos. 8. Moleque, olha, também outra palavra. Olha o que era moleque, era um demônio, só mudou o nome. Era um demônio da antiga Mesopotâmia, cujo nome original era Moloque, ao qual eram feitos sacrifícios de crianças. Na África, seu nome foi mudado para Moleque, e assim veio para o Brasil. O que era feito antigamente, pegavam-se as crianças e queimavam o sacrifício elas vivas desse deus Moloque. Alguns estudiosos vão dizer que Jonas ficou com raiva, revoltado quando Deus quis salvar Nínive, porque Nínive tinha essas práticas de Moloque, o deus Moloque, de queimar, sacrificar crianças. Então, quando um moleque chama de moleque, gente, mesmo que seja brincadeira, a gente está insultando um demônio, está falando de um demônio. Essas coisas não podem estar na nossa boca. Verdade prática. Com nossas palavras podemos arruinar uma pessoa, uma família, uma igreja, jogando a lama na reputação de outrem, pelo qual Jesus morreu, produzindo assim fumaças que vêm de profundezas do inferno. Pensamento da semana. Como lâmina afiada que provoca feridas profundas, assim é a língua, quando profere palavras insensatas. Para cada palavra ruim que a gente falar um para o outro, Manuel, quando você fala alguma palavra ruim da sua irmã, o que você tem que fazer com ela? Você lembra? Falar 5 palavras boas. Para cada palavra ruim que você falar para outra pessoa negativa, você precisa falar pelo menos 5 palavras positivas. 5 palavras positivas. Então, se você durante a semana, se você durante o mês, depois dessa aula, se você sem perceber falar alguma coisa ruim para o seu filho, para o seu amigo, para o seu cônjuge, para o seu irmão, você fala 5 coisas boas para ele. Não sei o que falar, sabe assim mesmo? Eu te amo, você é lindo, você é maravilhosa, você é inteligente, você é estudioso. Objetivo da lição: o crente aprenderá que há um mal que podemos fazer a outras pessoas com o mau uso da língua. Assim é melhor evitar tal pecado controlando a língua. Introdução: é fácil pegar com a língua, destruindo uma vida, uma família, uma empresa e até uma igreja. Por esta razão, a Bíblia nos ensina a usar a língua de modo correto. Tiago usa as ilustrações dos freios, do cavalo e do leme, do navio, para mostrar que podemos controlar a língua e evitar destruir vidas preciosas, pois a língua é um fogo, é um mundo de maldade, pois com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Tiago ainda afirma que da mesma boca saem palavras, tanto de agradecimento como de maldição, e isto não é certo diante de Deus. O próprio Jesus afirmou: a boca fala do que o coração está cheio. Nesse sentido, afirma Warren, a língua é muito pequena, mas tem grande poder. Dediquemos a Deus a língua e o coração diariamente e deixemos que Ele nos use, a fim de sermos bênção para os outros. Eu grifei isso aqui, que a mesma boca que a gente amaldiçoa, é mesmo que a gente amaldiçoa os homens feitos em imagem e semelhança de Deus. Aqui você consegue entender quão sério é isso. Que quando eu falo alguma coisa para o evangelista Davi, para o Thomas, quando eu falo alguma coisa para alguém, eu estou amaldiçoando alguém que Deus criou. Se eu não tivesse dito daquelas palavras do peso cientificamente comprovado, que eu vou mostrar aqui cientificamente para vocês, se eu não tivesse mostrado nada disso,
é alguém que é feito em imagem e semelhança de Deus. Quando eu recrimino Thomas, quando eu falo mal da Jéssica, quando eu falo mal da Juliana, quando eu recrimino Mateus, eu estou falando de alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus. A importância da língua do ser humano. Todos nós sabemos que a língua é um órgão que participa de uma das funções mais importantes da vida do ser humano. Isto porque sem ela não haveria fala, e sem fala é impossível haver comunicação entre os homens. Ademais, ela é também importante na mastigação e degustação, com o ato de engolir os alimentos da sucção. A língua é o único músculo voluntário do corpo humano que não se fadiga e seus movimentos são regidos pela musculatura extrínseca que nos permite projetá-la para fora da cavidade oral, trazê-la de volta e mantê-la próxima ao soalho quando está em repouso. Composta por 17 músculos, é considerada o órgão mais forte e flexível do corpo humano. E por incrível que pareça, está localizado na parte ventral da boca. É praticamente impossível viver sem a língua. Um outro ponto interessante em relação à língua é que não existem duas pessoas com línguas iguais. E assim como as impressões digitais são únicas a cada ser humano. Entretanto, diante de tudo isto, devemos aprender a refreá-la, pois disse o sábio Salomão: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Qual é o fruto que você tem comido por causa da sua língua? O que diz a Bíblia sobre a língua? Seguindo a regra áurea da hermenêutica, que diz, hermenêutica é a arte de interpretação bíblica, tá? A Bíblia se interpreta a si mesma. Extraímos alguns textos que por si nos ensinam preciosas lições sobre o uso da língua. Ou seja, a Bíblia, ela por si mesma, ela já diz algumas coisas sem estudo na hermenêutica. Ou seja, alguns versículos são tão claros que eu não preciso de alguma matéria para aprender sobre aquilo. Existem alguns livros da Bíblia, principalmente alguns trechos de Daniel, alguns trechos de Oséias, Apocalipse quase como um todo, que a gente precisa de um estudo minucioso para entender o que o escritor está querendo passar com aquela informação. Mas alguns versículos são tão claros que qualquer pessoa que lê entende. E iremos ler alguns deles. Eu queria que algum de vocês lesse, mas bem forte. O salmista pede a Deus que corte a língua arrogante. Salmos 12, 3. Quem pode ler? O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pode tirar a máscara quando falar para poder ouvir melhor. B. Quem quiser ter dias felizes deve guardar a língua do mal, os lábios da falsidade. Salmos 34, 12 e 13. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. É o tempo todo, guarda a língua, guarda a língua, guarda a língua. C. O salmista propõe uma mudança, uma mordaça na boca diante do ímpio. Salmos 39, 1. Eu disse: guardarei meus caminhos para não cumprir com a minha língua. Frearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Muito forte. Frear a boca enquanto o ímpio estiver. Quantas pessoas da igreja às vezes falam coisas que não tem que falar diante da pessoa que nem da igreja é? Quantas pessoas não querem vir à igreja mais porque infelizmente os crentes, alguns crentes falam tão mal da igreja que a pessoa não quer mais a igreja. É os pais que ficam falando mal da igreja, levam problemas da igreja para casa e passam para os filhos quando crescem tomam um pavor da igreja, não querem ninguém entender por que não quer a igreja. É porque lá atrás, não fala tanto, vai falar do irmão, da irmã, falando mal um do outro, que cresce, por isso não querem saber de igreja mais. D. Há pessoas que não pensam duas vezes antes de falar suas mentiras. Salmos 50, versículo 19. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Misericórdia. E. A língua caluniadora corta como uma navalha afiada. Salmo 51,
72, versículo 2. A tua língua intenta o mal, como uma navalha molada, traçando e gigante. Mateus, bem forte, versículo 3, o 4 e o 5 também. Bem forte para fora, gritando. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que falar na multidão. Ama todas as palavras seguradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Olha, gente, vai arrancar a língua, misericórdia. F. A línguas que são como espada afiada. Salmo 57, 4. Misericórdia, olha como a Bíblia compara a língua. H. A língua pode ser enganadora. Não, perdão, G. A língua deve cantar a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 172. É isso que a gente precisa usar na nossa boca, para falar as palavras de Deus. Salmo 71, 24. A minha língua falará da tua justiça todo o dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Falar de Deus todos os dias. A língua pode ser enganadora. Salmo 78, 36. Todavia, elogiávamos com a boca, e com a língua mentiam. Salmo 120, versículo 2 e 3. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Senhor, livra minha alma do lado mentiroso da língua enganadora. O que o salmista está pedindo a Deus? Livra-me, Senhor, dos fofoqueiros, dos maldizentes, aqueles que falam coisas enganadoras, enganosas. E Deus conhece a nossa palavra a ser falada antes mesmo de falar. Salmos 139, 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Deus conhece. J. Deus odeia a língua mentirosa. Provérbios 6, 17. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. O que Deus odeia, língua mentirosa. L. E o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21, 23. Guarda a boca e a língua, guarda das angústias da sua alma. Alguns poucos versículos falando sobre a língua. Se a gente parar para estudar, se a Bíblia tiver 1 milhão de palavras, metade disso quase vai falar sobre as nossas palavras, alguma coisa relacionada ao poder das palavras, ao poder da língua, a função da nossa boca, aquilo que profere. A Bíblia inicia e praticamente finaliza com a palavra. A desgraça do mau uso da língua. O apóstolo Tiago descreve a desgraça do mau uso da língua com as seguintes expressões. Primeira, ela se vangloria de grandes realizações. Já viu as pessoas que ficam se vangloriando? Tem algumas que mentem tanto que elas começam a acreditar na própria mentira. Isso é real, tá, gente? Tem gente que acredita tanto naquilo que fala, de mentira que fala, que a pessoa, quando cai em real, não consegue voltar para a realidade por causa da mentira. Ela é um fogo, ou seja, eu posso destruir alguém por causa da língua. Ela é um mundo de maldade. A gente pode usar isso como para bem como para mal. Ela pode contaminar a pessoa por inteiro. Quantas pessoas a gente vê destruída por causa da língua? Ela incendeia todo o curso da vida, isto é, cria confusões sem fim. Aquilo que eu falei, quantas discussões, quantas brigas poderiam ser evitadas se uma das partes ficassem caladas. A língua é indomável, por isso que a Bíblia diz: quem consegue controlar tal homem é perfeito. Ela está cheia de veneno mortal. Fala um negócio
você. Quantas, às vezes, a gente fala assim, aquela pessoa, ou língua venenosa, quem já ouviu esse ditado aqui? A pessoa tem a língua tão venenosa que a gente tem até medo quando a pessoa fala. 9. Com ela tratamos com dignidade a criatura de Deus, e por sua vez ofendemos também o Criador. Gênesis 9:6. Ou seja, quando a gente ofende a criatura, a gente ofende o que criou. Qual o pai aqui, se vê alguém maltratando seu filho, e vai ficar quieto batendo palmas? Ninguém, pelo menos a maioria, né? Imagina a gente falando mal de alguém, e Deus olhando do céu: esse alguém é meu filho, esse alguém é minha criatura. Então cuidado para a gente ter como falar de alguém. Ela pode abençoar e amaldiçoar uma pessoa, o que é contra a natureza humana e revela a depravação íntima do ser humano. 4. É preciso aprender a controlar a língua. Tiago, em sua descrição sobre o uso da língua, apresenta diversos males que esta pode produzir. No entanto, ele usa o exemplo da natureza, desta vez sobre as feras. O que ele quer dizer é que, embora o homem possa controlar e domar os animais selvagens, não podemos, por nosso próprio poder, controlar a nossa língua, e não podemos domá-la totalmente sem a ajuda de Deus. O homem natural pode esperar suprimir sua língua por um tempo, mas como um leão que não está totalmente treinado, ela pode surgir para atacar a qualquer momento, surpreendendo a todos ao redor. Como crentes, temos que andar no Espírito. Ademais, um dos bons do fruto do Espírito é o autocontrole. E esta é uma batalha que pode ser vencida se confiarmos a Deus a nossa língua. O mal da língua não pode ser maior que o amor de Deus em nosso coração. Lembremos-nos do que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Alguém escreveu o seguinte: a hora de parar um incêndio florestal é antes de começar. É como eu disse, que as nossas palavras ela não tem como voltar. Não tem como você correr atrás da palavra que seu adulto pegar ela de volta. Depois que ela é lançada, ela pode incendiar uma floresta inteira. Se a gente, tudo que a gente olha e é grande, começou pequeno. Esqueci o nome do pastor que prega para a família, Carlos Design, pastor Carlos Duarte. Ele vai falar que quem nasce grande é monstro. Então tudo começa pequeno. Quando a gente vê um incêndio numa floresta, começou com uma fagulha, às vezes uma liga de cigarro que jogaram lá, mas um pequeno incêndio começou até tornar um grande incêndio. Uma grande discussão, uma grande briga, ela foi gerada através de uma pequena palavra, alguma coisa que começou no início. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, para não criar um incêndio, algo maior. 5. Que haja controle no uso da língua. Em princípio, devemos desenvolver todo o esforço que aprendemos a controlar a língua, pois no mundo existem 3 pessoas que são agentes de Satanás. Isso aqui é muito bacana. O Senhor disseram, o Senhor falaram, o Senhor contaram. Já viu? Me disseram alguma coisa, me falaram alguma coisa, me contaram alguma coisa. Se você não viu, foi alguém que disse para você, não passa adiante. Se você não tem certeza do fato, é melhor ficar calado. Quando a pessoa vem assim, quero te dizer alguma coisa, quero te contar alguma coisa, a gente tem que passar por alguns crimes. Em primeiro lugar, você presenciou o fato? Não presenciei, já passou pelo primeiro crime. O segundo fator, isso que você está me contando, você tem certeza que é verdade? Não tem, passou. E o terceiro fato, isso que você vai me contar, vai ajudar alguém? Não. Então não precisa me contar. Se aquilo que a pessoa vai te dizer não vai ajudar ninguém, não identificar em nada, então não quero nem ouvir. Não precisa me contar, que eu não preciso ouvir. Acima de tudo, em primeiro lugar, reproduzimos
seus ditos sem análise do mal que estamos reproduzindo. Há fofocas, disse-me-disse, calúnias que podem destruir uma pessoa, uma família e até uma instituição. Deve ser por isso que Deus odeia o que semeia discórdia entre irmãos. Todavia, é possível ter uma boa língua, pois a Bíblia diz que a língua dos justos é prata escolhida, e que a língua dos sábios é saúde e torna o ensino interessante. O sábio Salomão escreveu: quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimento. Ademais, devemos nos valer de algumas regras e evitar o mau uso da língua. Quem reflete antes de falar, a gente precisa pensar antes de falar. Algumas pessoas são mais agitadas, tem pessoas que são mais agitadas, mais eufóricas. Essas pessoas têm mais dificuldade de pensar antes de falar. Tem pessoa que acha isso um dom, que se exalta: ó, eu falo mesmo, tudo que vem na minha mente eu falo. Perguntou, eu rebato, eu estou falando. Mas a gente tem que atentar, a gente falar, a gente pensar antes de falar, para evitar os dissabores da vida, como diz Salomão. Então, tem gente pessoas, a gente vai muito prestar atenção com pessoas de mais idade, que a gente pergunta alguma coisa, a pessoa fica parada assim, pensando, a gente tem que falar com a pessoa devagar, pessoa lenta, mas na verdade a pessoa está ruminando aquilo que você falou para te dar uma resposta, para não falar alguma coisa de qualquer jeito. Então, vamos pensar antes de falar. Às vezes alguém olha e fala assim: você está muito devagar hoje, hein? Eu estou pensando antes de falar, para a gente não falar nada que possa amaldiçoar alguém ou trazer alguma coisa ruim para a nossa vida. Então, algumas regras para evitar o mau uso da língua. Primeiro, buscar sempre em Deus a orientação naquilo que falamos às pessoas. Ou seja, a gente sempre diz direção de Deus. Porque, imagina, se eu vou falar do Thomas e eu começo a imaginar na minha mente o que eu vou falar do Thomas, é como se Deus estivesse do meu lado e eu falando para Deus. Será que Deus vai se alegrar? Se eu falar da irmã Kátia, eu começo a imaginar que Deus está do meu lado. Será que o que eu vou falar da irmã Kátia, Deus vai se alegrar? Não vai. Então a gente não fala. Aí o que a gente falou agora, 2, pensar antes de falar ou reproduzir as falas de outrem. Ou seja, a gente pensa antes de falar alguma coisa, e se a gente vai reproduzir alguma coisa que o Moedinho me disse, eu vou reproduzir, preciso pensar antes, analisar, antes de passar isso para outra pessoa. Terceiro, conter o impulso de falar algo ofensivo, que poderá destruir a vida de uma pessoa, e assim não pecar contra Deus, cedendo à tentação. Isso acontece muito em trânsito, né? Quando alguém toma uma fechada, sangue de Jesus tem poder. Ó, a gente vê crente, a gente vê irmão da igreja falando palavrão no trânsito, brigando no trânsito, e se deixar, ele cai para dentro mesmo. Ele cai para dentro. Então, assim, a gente que está sempre dirigindo, eu trabalhei muitos anos dirigindo, me dando uma situação muito engraçada. E a gente que é homem, a gente é sempre nervosinho no trânsito, né? Ontem mesmo, eu quase atropelei a moto ontem, sinal fechado, e atravessou um retorno assim, e a gente fica nervoso na hora, quer gritar, quer falar. Uma vez eu no trânsito, eu fechei um rapaz de Niterói, e quando caiu, eu parava do lado dele num engarrafamento, e quando ele abriu a janela assim para falar comigo, eu percebi que ele ia me xingar, ia me gritar. Eu baixei o vidro do carro e falei assim: me perdoa, meu amigo. Não, ele saiu muito bravo, não falou nada. Então, a gente precisa conter o impulso de falar alguma coisa ofensiva. 4, treinar, falar palavras que abençoam as pessoas e não as destruam. Isto é prova de sabedoria e amor. Quer mostrar que você tem sabedoria? Quer mostrar que você tem amor? Fale palavras boas para o seu irmão, para o seu amigo. Conclusão. A Bíblia diz em Colossenses 3,8: mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Salomão, muito
dos seus provérbios assim se expressou: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Vamos colocar o vídeo. Que haja em nós o controle da língua, não apenas para o nosso bem, mas para o bem de todos pelos quais Jesus também morreu. Amém. Vamos ficar de pé. Esse vídeo que nós vamos colocar aqui agora, isso foi uma experiência que a gente já viu pessoas fazerem. Tem várias outras experiências nesse formato. Foto expandida. Dr. Emoto conduziu outro experimento interessante. Ele colocou arroz em 3 potes de vidro e os cobriu com água. Então, todos os dias, por um mês, ele dizia obrigado para um pote. Você é um idiota para o segundo. E o terceiro, ele ignorava completamente. Após um mês, o arroz que recebia obrigado começou a fermentar, apresentando um agradável e forte aroma. O arroz no segundo pote se tornou escuro. E o arroz que foi ignorado começou a mofar. Dr. Emoto pensa que essa experiência nos fornece uma importante lição, especialmente sobre como tratamos as crianças. Precisamos cuidar delas, dando-lhes atenção e conversar com elas. A indiferença é a que faz o maior estrago. Devemos estudar isso e combatê-los. Existem outros estudos que fazem com plantas. Existem pessoas que falam com planta, né? Você tem um jardim todo bonito, então suas plantas são bonitas. Você fala para as plantas são bonitas. E faz experiências com plantas. Pega um vasinho de planta e fala todo dia coisas boas. Você é tão lindo, você é tão amoroso, você é tão belo, e faz cair na planta. O outro fala palavras ruins, seu ruim, seu horrível, seu horroroso. E o outro faz a mesma coisa. Chega, vira as costas e despreza. O que fala palavras boas, a planta fica linda. O que fala palavras ruins, a planta murcha e algumas seca. E aquele despreza, fica um tom amarelado. Então, para ver o poder que tem nas nossas palavras, porque antes da ciência provar isso, Deus já deu esse poder para a gente vai ver isso o tempo todo na Bíblia. Só que a ciência está mostrando, em concordância para as pessoas que não são crentes, que são ateus, que não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia, que o poder que tem as palavras. Então, se todo dia eu rego um dia, irmãozinho, você é uma bênção, irmãozinho, você vai ser um profeta, irmãozinho, você vai ser um pregador, irmão Cátia, você é uma bênção, você vai ser uma levita da casa do Senhor, você vai ser um mundo de oração, você vai ser uma bênção. E profetizando, a pessoa vai crescer. Se a gente profetiza e fala coisas boas, não é profetizar, é declarar. Se a gente declara coisas boas no nosso casamento, coisas boas no nosso estudo. Eu tenho dificuldade de estudar, Manuel. A partir de hoje você vai falar, eu tenho uma mente boa para estudar, eu vou estudar muito, eu vou ler muito, eu não consigo orar, começa a inverter as palavras, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, mesmo que você não esteja conseguindo fazer, mas começa a declarar isso a partir de hoje. Eu não tenho força para fazer tal coisa, eu me sinto fraco para fazer tal coisa, começa a declarar, eu sou forte, eu sou corajoso, eu vou conseguir, eu vou vencer. Muda as suas palavras em relação a você, em relação à sua vida, em relação à sua família como um todo. Começa a mudar as palavras. A gente não pode sair daqui essa manhã sem entender que as nossas palavras geram mudanças nas nossas vidas. A gente não pode sair daqui essa manhã sem entender que aquilo que eu falo abençoa a vida da Jéssica, abençoa a vida do pastor, que aquilo que o pastor fala abençoa a vida da igreja. A gente precisa entender que as nossas palavras vão mudar aquilo que está à nossa volta, porque a Bíblia e a ciência também comprova isso. Precisamos mudar as nossas palavras, gente. Se a gente falar coisas que não apontem nada, não acrescentem nada, melhor a gente calar.
Saiu alguma coisa da nossa boca, o que a gente vai fazer a partir de hoje? 5 palavras boas. Tatiana, você é ruim. Eu esqueci. Tatiana, você é boa. Tatiana, você é uma bênção. Tatiana, você é de Deus. Você é cheia do Espírito Santo. Você é forte, você é corajosa. Você pode, você consegue. Começa a falar palavras boas. Não deixa sair, não aceite sair palavras ruins da sua boca, palavras ruins da sua boca, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por essa manhã preciosa na tua presença. Eu quero te agradecer em particular, Senhor, porque eu ensinando essa lição, eu tive que estudar, e eu estudar, eu aprendi, e eu a estudar, Senhor, eu fortaleci a minha memória em relação àquilo que eu preciso falar, em relação àquilo que eu não preciso falar. Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito Santo nos traga à memória todas as vezes que pensarmos em falar alguma coisa ruim, que Teu Espírito Santo nos incomode, Senhor, para que não venhamos mais proferir palavras ruins, palavras enganosas, palavras mentirosas. Senhor, que a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, que a nossa boca só saia dela palavras fortalecedoras, palavras de fé, palavras de ânimo, palavras de coragem, palavras de fortalecimento, palavras de crescimento, palavras que edificam, palavras que trazem força para a nossa vida e para a vida daqueles que o Senhor criou, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça, Senhor, e a Tua presença nos fortaleça cada dia mais, que a nossa boca seja a boca do Senhor e que as nossas palavras, Senhor, sejam ditas diante da Tua presença, Senhor, que sejam palavras de edificação para a Tua igreja, para os nossos irmãos, para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos amigos e para nós mesmos, em nome de Jesus, amém.